Boa noite, amados, graça e paz. Que coisa boa estar com você através das mídias sociais, do YouTube também. É uma alegria compartilhar esse tempo no nosso momento de live, de culto, de adoração, aqui direto da Igreja Presbiteriana Central. Aí você na sua casa, mas juntos em Cristo Jesus. É Ele que nos une, Ele que nos torna um corpo, uma família, um povo. E eu espero que nessa noite você possa louvar a Deus junto conosco aqui, você possa cultuar aí da sua casa, celebrar Cristo, a esse que venceu e te deu vida e vida em abundância. Eu quero nesse momento convidar você a estar orando comigo, a colocar esse momento na presença do Senhor. Também quero fazer mais uma vez aquele pedido, Se possível, compartilhe, se possível. Abre um momento aí, uma sala de vídeo, para que pessoas possam ouvir o Evangelho nessa noite de domingo. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite especial que nós estamos aqui na Tua casa. Depois de 2 cultos que já realizamos, agora estamos aqui para entregar o resto desse dia, o início dessa noite, para o louvor da Tua glória, crendo que Tu continuará fazendo e falando com a Tua igreja, com o Teu povo, e que o aqui feito vai repercutir pela obra do Espírito Santo, edificando cada um na sua casa, transformando, abençoando. Ó Deus, recebe o nosso louvor. Ó Deus, recebe, Senhor. Ó Deus, fala conosco nesse instante. Ó Deus, que muitos possam parar para ouvir a Tua palavra, que muitos possam ter esse tempo, esse privilégio de estar na Tua presença, de receber, de Te adorar. Ó Senhor, obrigado, Senhor. Mais uma vez nós Te pedimos pela nossa cidade, por toda essa situação de lockdown, que Tu possa realmente reverter todo esse quadro, que Tu possa impedir que vidas sejam realmente acometida com esse vírus, que Tu possa livrar o Teu povo, livrar o mundo dessa pandemia. Ó Senhor, nós clamamos, Senhor, clamamos por um renovo Teu. Senhor, nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar? Vamos adorar o Senhor? Não há ninguém igual ao Senhor, Ele é o único. Lance tudo fora e adore esse Deus poderoso. Igual a Ti não há outro. É impossível. Onde está invencível? Abriu o mar, parou o sol e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, me lembrarei. Deus é mais forte que a morte, vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, se quero viver, se for para Ele, por Ele. O Teu amor me fez novo. Que coisa boa esse amor do Senhor. Ó Rei da glória, onde está quem possa de Ti me separar? Não há nada, não há nada, não há não. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou viver. Eu quero viver, se quero viver, se
for para Ele, por Ele. Deus é mais forte que a morte, Ele vive para sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele. Abriu o mar, parou o sol, e o universo com Ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, me lembrarei que com Ele por sempre eu serei. Eu serei, eu serei. Eu serei, eu serei. Deus é mais forte que a morte, Ele vive, com Ele pra sempre eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, com Ele. Deus é mais forte que a morte, Ele vive, com Ele pra sempre eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele. Aleluia! Viva pro Senhor, viva com alegria, viva pro Rei da Glória! Como é bom louvar o Senhor. Ele te escuta, Ele é Deus presente, Ele é Deus de perto. Ele é cura, Ele é bênção. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Você pode dizer: creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Eu creio que Tu és a cura. Ama quando clamo e acalma o meu pensar. Creia nisso. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio
creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Cante comigo. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. É impossível para ti. Nada é impossível. Declare: nada é impossível para ti, Senhor. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a creio que és tudo para mim. És tudo para mim, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Como precisamos do Pai, como dependemos do Pai. Que seja real, Senhor, a nossa necessidade, a nossa sede, a nossa busca, porque só em Ti há cura. Porque é o tempo todo tempo, Tu és bom. Vamos declarar isso, encerrando o nosso momento de adoração, de cântico, de louvor. Deus continua sendo bom o tempo todo, querido. Nessa pandemia, não é porque estamos com o comércio fechado que Ele deixou de ser bom. Ele está cuidando de você. Ele continua o mesmo. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, cante! Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua.
Ele continua sendo bom. Então chega o dia. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, porque Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Vai! Celebre ao Deus que é bom o tempo todo, 24 horas sem parar, 365 dias no ano. Sempre Ele é bom. Oh, oh. Celebre ao Senhor. Bendito és, bendito, bom o tempo todo. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de viver até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, cante. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Senhor, que nessa noite a gente possa entender a Tua bondade e ao ouvir a Tua palavra, Senhor, a gente tenha aí essa certeza, essa confiança que é um Deus que é bom o tempo todo. Senhor, usa a vida do pastor Edinaldo mais uma vez. Usa como Tu tem usado, com toda a maestria, com toda a autoridade, falando ao fundo do nosso coração. Que não seja diferente, mas que vidas sejam impactadas. É o que nós Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado, engrandecido seja o Senhor. Amém. Deus tem nos abençoado muito neste domingo. Tivemos já 2 cultos aqui, às 10, às 17 horas. Agora há pouco tivemos o segundo culto e agora esse das 19 horas. Que bom estar com você. Queremos manifestar nossos sentimentos à família do querido irmão Oriel. Oriel, na última quarta-feira, foi recolhido aos tabernáculos eternos. Nossas orações de consolo para a irmã Natália e todos os seus filhos e netos, que Deus possa abençoar esta família nesta hora difícil que estão passando, que Deus possa trazer o seu consolo. Contem com as nossas orações em nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, hoje também nós vamos participar da Santa Ceia, da mesa do Senhor. Você que está em sua casa preparado, se preparou para esse momento, reservou o pão, reservou o cálice, suco de uva, nós vamos participar da mesa do Senhor Jesus. Sabe? O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, Ele o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: comei dele todos, fazei em memória de mim. Semelhantemente, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o sangue da nova aliança, fazei em memória de mim. Vamos consagrar os elementos, depois vamos comer do pão e beber do cálice em nome de Jesus. Você está na sua casa, em comunhão com a sua família, em comunhão com Deus, com os preparativos aí adequados, nós vamos cear neste momento, fazendo para a glória do Senhor. Vamos orar consagrando, Pai, consagramos a Ti o pão e o cálice neste momento, que vamos receber, ó Deus, em nome de Jesus. Que ao receber do pão, do cálice, possamos crescer espiritualmente e reafirmar a nossa fé contigo. Pai, louvado seja o Senhor. Abençoa cada lar, cada família. E neste momento, após
essa adoração, cantes tão gostosos, agradáveis que cantamos, que certamente agradou o coração do Senhor. Possamos agora receber da Santa Ceia e em seguida a palavra. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Querido, coma do pão, beba do cálice, em nome de Jesus. Estará também servindo. Vamos comer do pão, vamos beber do cálice. Você pode também fazer uma oração com seus familiares. Orar a Deus, com a sua família neste momento. Enquanto a ceia é ministrada, a nossa equipe que está aqui também conosco, está sendo ministrado a Santa Ceia, que estão conosco aqui no templo, participando, trabalhando na equipe, e louvamos a Deus por esta equipe disposta a trabalhar conosco, para que a mensagem possa adentrar ao seu lar. Louvado seja Deus pelos homens que Deus tem levantado para estarem conosco neste momento em Cristo Jesus. Está sendo ministrada. Enquanto a equipe está sendo ministrada, vou trocar aqui o microfone. Nós vamos abrir a palavra de Deus. Abra comigo a palavra do Senhor nosso Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós estamos nos três cultos de hoje, nas 3 pregações de hoje, no Evangelho de Mateus. Estamos encerrando a série de mensagens do Sermão da Montanha. E agora será o verso 24 ao verso 27. O verso 28 e 29, os 2 últimos versos do Sermão da Montanha, eu vou pregar amanhã, vou pregar amanhã este texto, né, para você, em nome de Jesus. Na quarta-feira tivemos aí uma palavra especial pelo Dr. Alberto. Teve um problema no Facebook, mas no YouTube estava lá funcionando, está gravado. Na quinta-feira eu vou pregar ainda o Sermão da Montanha, no versículo 12 do capítulo de número 7, capítulo 7, versículo 12. Na sexta-feira vamos reprisar uma mensagem especial. No sábado o pastor Leonardo falará para a família. Domingo aí nós tivemos já a mensagem da manhã, mensagem da tarde. Então você foi ouvindo essas palavras, né? Então repetindo aí, na quarta, o doutor Alberto você ouviu. Na quinta você me ouviu lá no verso 12. Na sexta uma palavra foi reprisada. No sábado você ouviu o pastor Leonardo. Domingo já me ouviu de manhã, à tarde, você que acompanha todas as programações. E agora, à noite, nós vamos ouvir o verso 24 ao verso 27, ok? Mateus 7, verso 24 ao verso 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque for edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, em Mateus 7, verso 24, até o verso 27. Como eu disse, neste domingo nós temos falado em todos os cultos temos falado aí sobre o Sermão da Montanha. Estou encerrando a série de mensagens do Sermão da Montanha. E aqui o tema desta noite, 2 homens, 2 casas. 2 homens, 2 casas. Nós temos aqui a foto de 2 casas. Casa 1, casa 2, casa A, casa B, 2 casas, 2 homens, 2 casas. Interessante, eu quero lembrar a você, que está me acompanhando desde a manhã, no Sermão da Montanha,
que tem acompanhado toda essa série. Quem sabe você perdeu uma delas, perdeu a palavra de quinta, perdeu a palavra de terça, perdeu a palavra dos demais dias. Nós vamos colocar depois um link durante a semana, onde você, se quiser, poderá ouvir novamente todo o Sermão da Montanha. Todo o Sermão da Montanha. Aras Life, durante a semana, são curtas, e as pregações de domingo baseadas no Sermão da Montanha. Jesus aqui, ele está concluindo a sua mensagem. Ele está fazendo a conclusão da sua mensagem. E toda mensagem, quando ela caminha para a conclusão, é preciso haver uma recapitulação. Você precisa recapitular, relembrar o que foi falado, e você precisa fazer aplicações. Ok? Entendeu? Então Jesus está aqui fazendo aplicações da sua mensagem. Ele vai agora aplicar o Sermão da Montanha. Ele vai aplicar. Ele começou lá nas bem-aventuranças e vem vindo, capítulo 5 inteiro, capítulo 6 todo, e está finalizando o capítulo 7. Amanhã, segunda-feira, eu vou encerrar os versos 29 e 30, os dois últimos versículos do Sermão da Montanha, que é exatamente o verso 28 e 29, né? Eu falei 29 e 30, é 28 e 29. São 29 versículos aí no capítulo 7. Então, nós vamos encerrar amanhã, segunda-feira, querendo Deus, às 19h30, falando sobre a reação daqueles que ouviram a mensagem. Mas, antes de falar da reação daqueles que ouviram a mensagem, eu lembro você novamente que Jesus agora está concluindo a sua mensagem. Você lembra comigo? Vamos recapitular rapidamente? Ele falou das bem-aventuranças, sal da terra, luz do mundo, correta interpretação da lei, como viver isso, como vivenciar no dia a dia todas essas coisas, como viver no amor, demonstrando o amor, como praticar atos sem querer ser visto, sem querer ser notado, mas fazer para a glória de Deus, matando o eu. Ele fala de muitos assuntos. Eu posso até ousar a dizer para você que em todas as áreas da vida, Jesus trabalhou nessa mensagem. E agora ele está concluindo a mensagem. E para concluir a sua mensagem, ele parte para 3 etapas, 3 momentos, 3 ilustrações, para finalizar a sua mensagem. A primeira ilustração que ele traz fora sobre o caminho apertado. A porta apertada, a porta estreita, a porta larga, o caminho espaçoso, foi a primeira aplicação da sua mensagem que eu preguei às 17 horas. Por qual porta você vai entrar depois de ouvir tudo isso que acabou de ser ministrado? É como se Jesus tivesse dito isso. A segunda ilustração que ele trouxe é sobre se acautelar dos falsos profetas. E não viver também uma vida de ilusão, achando que está salvo, porque simplesmente diz Senhor Jesus. Porque expulsou demônio, porque profetizou, porque curou, e achando que está salvo por isso. E esta em particular, eu preguei hoje no culto das 10 horas. Eu inverti aí os dois, porque eu preguei essa no culto das 10 horas. E agora então, fechando a sua mensagem, concluindo a sua pregação, Jesus fala das 2 casas, dos 2 homens e das 2 casas. E veja bem aqui, meu irmão, algumas considerações iniciais, como eu tenho falado, né? Considerações iniciais. Quais considerações nós podemos trazer inicialmente para você? Primeiro, perigo da autoilusão. Jesus quer me alertar, te alertar, nos alertar do perigo da autoilusão. Não viver iludido. Você vai entender. Iludir ou iludido pelas aparências. Iludir pelas aparências. Veja lá. Perigo da autoilusão, iludir pelas aparências. Estou iludido pelas aparências. Você vai ouvir isso hoje. Perigo de buscar e desejar somente os benefícios e as bênçãos da salvação. Perigo
de desejar e buscar os benefícios, as bênçãos da salvação apenas. Não buscou a salvação, buscou os benefícios, buscou as bênçãos. Mas o principal se perdeu. A pessoa viver de aparência. Não viva de aparência. Não viva de aparência. Não se iluda. Jesus está ensinando isto aqui para nós. E aqui ele vai trazer uma palavra sobre as marcas do homem insensato. Quais são as marcas do homem insensato? Ele diz aqui, olha, veja bem a palavra. Todo aquele que, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Verso 26. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Então, quais são as marcas de um homem insensato? Quais são as marcas de um homem insensato? Tem marcas? Tem várias. Quais são? Primeiro, o homem insensato, ele está sempre com pressa. É aquele homem apressado. Estou com pressa. Segundo, ele quer atalhos. Você vai entender isso no texto. Jesus usa uma ilustração de uma construção de casa, mas o homem insensato, ele quer o quê? Ele está com pressa. Ele quer ter, ele quer possuir, mas ele não quer o caminho correto. Ele quer simplesmente possuir. Ele quer pegar um atalho. Não tem tempo para ouvir instruções. É verdade. O homem insensato é aquele que não tem tempo para ouvir instruções. Eu vou construir uma casa. Maravilha, bênção. Você vai construir uma casa? Vai. Você tem um projeto? Não tem. Você consultou um engenheiro? Eu não. Precisa. Você consultou um arquiteto? Eu não. Era necessário? Eu sei o que é bom para mim. Eu sei, porque eu. Ou seja, o homem insensato não tem tempo para ouvir instruções. Ele não quer ler o manual. Não quer ler o manual. Ele acha que sabe tudo. Ele não pesa as consequências, as possíveis eventualidades. Mas vá que dá uma chuva, vá que a tempestade venha, vá que os rios transbordem. Ele não pensa. Ele não pensa nada disso, porque ele não pesa as consequências. Está entendendo? Este é o homem insensato do texto. Veja que a ideia, o desejo de ambos os homens do texto era o mesmo. A vontade de ter uma casa. A vontade de comprar uma casa. A vontade, nem de comprar, de construir uma casa. E quem sabe, eles se tornaram vizinhos. Quem sabe as casas foram idênticas uma com a outra. A aparência era a mesma. Toda a aparência da casa, maravilhosa aparência, era tudo igual. Mas ele não pesa consequências nem eventualidades. Ele quer construir. Então está apressado, eu preciso ter. E ele constrói onde a sua casa? Sobre a areia, o homem insensato. Mas ele podia se gabar dizendo, eu tenho uma casa, eu possuo uma casa. Olha a minha casa que linda, é o homem iludido. Porque ele está nesta pressa de ter e possuir, de ter, porque o outro tem, vivendo meramente de aparência.
Este é o homem insensato do nosso texto. E as marcas deste homem insensato, ele apenas vive o exterior. Porque a casa dele certamente era bonita, mas era fachada, era apenas o exterior. Ele não pensa assim, mas será que se der um vendaval, vai chover, vai infiltrar água por esse telhado? Esse telhado que estamos aqui debaixo dele, se chover vai infiltrar água, vai descer água nele. Ah, será que eu vou ter que colocar baldes aqui esparramados para pegar a água que vem do telhado? Com aquelas pessoas que estão vazando, compra mais balde ao invés de corrigir o telhado. Vai comprando baldes, a casa está cheia de baldes na hora da chuva. Homem sensato, exterior apenas, vivendo de aparências. Este homem insensato, marca de Jesus, diz que sofrerá uma grande ruína. Um homem insensato, o seu final, sabe qual é? Sabe qual é? Uma grande, tremenda, poderosa, gigantesca ruína. Você olha para o texto, olha para o texto, olha para o texto. O texto fala que na hora que os rios transbordaram, os vendavais, os ventos, os problemas da vida, as encrencas da vida, bateram na sua casa, a casa, que aconteceu o quê? Desmoronou. E Jesus diz assim, foi Jesus quem falou, não foi eu, foi Jesus. Foi Jesus. Verso 27, parte final. Sendo grande a sua ruína. Sendo grande a sua ruína. Então o homem sensato sofrerá uma grande ruína. Agora veja que este homem sensato, ele se identifica com um crente nominal, ou chamado de pseudocrente. O crente nominal ou pseudocrente. Só nominal, aparência. 3 marcas do pseudocrente: ele é tolo, ele é precipitado e ele é superficial. Vou repetir para você. O crente nominal, 3 marcas iniciais: insensato, ele é tolo, precipitado e superficial. Ele não tem profundidade. Ele é também, veja lá, ele não se dá o trabalho de estudar a palavra. O crente nominal não se dá ao trabalho de estudar a palavra. Ele gosta de ler a Bíblia, é verdade, mas ele seleciona, ele escolhe o que mais agrada. Ele gosta de ler Salmos, Salmo 23, Senhor é meu pastor e nada me faltará, aleluia, aleluia. João 3,16, Deus amou o mundo, deu o seu Filho, todo aquele que nele crê não pereça, tem a vida eterna, aleluia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, aleluia. Por aí vai. Mas ele não estuda a palavra, ele não se aprofunda na palavra, ele vai selecionando os salmos da Bíblia. É aquele crente que gosta daquela coisa chamada caixinha de promessa. Se eu pudesse, eu queimava tudo. Só tem promessa, não tem obrigação, não tem dever, não tem cobrança, só privilégios, bênçãos, promessas. É verdade que Deus tem muitas promessas para nós, é verdade, mas Deus também cobra de nós muitas coisas.
Mas o crente superficial, o crente nominal, o homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, que não tem profundidade, que não se dá o trabalho de pesquisa, dar ouvidos, ele não sabe nada sobre a ira de Deus, ele não sabe nada sobre a doutrina da justificação. Ou para ele, se falar em doutrina, ele já fala: eu não gosto desse negócio de doutrina, não me venha falar de teologia não, eu não gosto de teologia, eu não gosto de doutrina, eu gosto a Deus, é amor, aleluia, glória a Deus. A ira de Deus, já estudou sobre isso? Já estudou o livro de Apocalipse? Já estudou o livro de Tiago, a epístola de Tiago? Já estudou Levíticos? O homem sensato, então, o crente nominal, pseudocrente, ele vai selecionando o que ele vai ler. É um ouvinte esquecidiço. O que quer dizer isso? Ele até ouve, mas ele não lembra nada do que ele ouviu. Ele não lembra nada. É o crente, pseudocrente nominal, que esquece toda e qualquer pregação, distraído. Quem sabe do seu lado há alguém aí assim, ouvindo a pregação, mas trocando mensagem no WhatsApp, consultando o Facebook, enquanto o culto está acontecendo, distraído com tudo. E às vezes faz não só em casa, mas dentro da igreja, na hora do culto. É uma aparência. Na igreja ergue as mãos, bate palmas, pula, dança, participa da ceia, mas não tem profundidade nenhuma. Ele é superficial, ele é raso, não conhece a Bíblia, está 50 anos dentro da igreja, não sabe nada de Bíblia. É isso que Jesus está dizendo. O homem insensato é aquele que veio, ouviu, mas ele não está vivendo nada disso. É aquele que quer bênção, mas não quer Deus. Sabe disso? Ele quer as bênçãos de Deus, mas Deus ele não quer. Ele quer que Deus o abençoe, mas não que caminhe com ele, porque há lugares onde ele vai que Deus não pode entrar. Ele quer a unção de Deus, a bênção de Deus, mas que Deus não caminhe com ele, porque, repito para você, há lugares que ele frequenta, há coisas que ele faz, que Deus não podia estar com ele. Mas ele quer que Deus o socorra, ele quer que Deus o ajude, ele quer que Deus o cure, ele quer que Deus o prospere, mas ele não paga o preço de entrar pela porta estreita, permanecer no caminho apertado, como eu preguei às 17 horas. Ele não quer isso não. Ele quer o bem bom. Eu tenho a minha casa. Todo mundo lá, labutando, trabalhando, suando a camisa, pagando um preço miserável, terrível, para receber uma unção de Deus. Ele fala: para mim foi fácil. Cheguei já a construir. Até maior do que eles. Ele vive de aparência. Atos 8:19 nos fala sobre Simão. Simão, diz a Bíblia, que ele viu Paulo orando com as pessoas, impondo a mão, e as pessoas recebendo o Espírito Santo de Deus. E sabe o que Simão pediu para Paulo? A proposta que ele fez? Propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Então Simão disse para Paulo, Simão disse para Pedro, para os apóstolos, disse para os servos de Deus, lá em Atos 8:19, ele chega nessa maior cara de pau, nessa maior cara lavada, na superficialidade da sua vida, na superficialidade, ele disse para Pedro, falei que era para Paulo, é para Pedro, Paulo é a partir do capítulo 9, disse para Pedro: dai-me
Este poder, porque Pedro colocava as suas mãos e pessoas recebiam o Espírito Santo. Simão fala: concedei também a mim este poder. Para quem impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Mas se você ler o texto, vai dizer que Simão, ele quis comprar com dinheiro. Pedro se volta para ele e fala assim: teu dinheiro seja para a tua maldição. Porque a bênção de Deus não se compra com dinheiro. Pedro, consagrado, ungido, apóstolo, passou pelo que passou, enfrentou o que enfrentou, se quebrantou, se humilhou, chorou, se purificou, era um grande homem de Deus, e agora chega Simão achando que era fácil. Não queria pagar o preço. O cristão nominal passará por uma tremenda vergonha. A Bíblia diz, em Atos 19:15, agora sobre Paulo: mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? De algumas pessoas que quiseram expelir demônios, dizendo em nome de Jesus a quem Paulo prega. E o demônio diz para eles: eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, e vocês quem pensa que sois? E os demônios pularam neles, e eles desnudos foram envergonhados. O falso pseudo-cristão será envergonhado, porque vive só de fachada. Ele sofrerá uma grande ruína, pois desmoronará. O falso, o crente nominal, o pseudo-crente desmoronará. Como a casa construída sobre a areia, ela caiu. O falso crente cairá também. Mas irmãos, irmãs, amigos e amigas, nós estamos diante de duas casas, semelhantes casas, mas a diferença entre as casas, a diferença entre as construções, qual era? Qual é a diferença? A diferença das construções estava onde? Nos alicerces. Nos alicerces. A casa do sensato, a casa do prudente foi construída sobre a areia? Não, sobre a rocha. A diferença das casas era o alicerce. Era aquilo, meu irmão, minha irmã, que ninguém via. Por isso esta casa sobre a areia, ela desmoronou. Ela desmoronou. Ela caiu, ela afundou. Porque era só aparência. Pseudocrente. Na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora das provações da vida, na hora das encrencas da vida, o que acontece com ele? Ele desmorona, ele afunda, ele se perde, ele fracassa, porque não tem profundidade, porque não tem vida com Deus, não tem vida com Deus. Você é um crente nominal? Quais são as marcas do verdadeiro crente? Do homem prudente da construção. O homem prudente, ele sabe dar ouvidos à palavra. Ele tem o prazer no praticar a palavra. Jesus fala assim, olha, todo aquele que ouve essas minhas palavras, ele ouviu, e as pratica, ele tem prazer na prática da palavra, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, ele está ouvindo, ele está praticando. Ele não só ouve, como ele também pratica. E Tiago 1,22 diz, para tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos.
Quantas vezes pessoas só ouvem a palavra e não praticam a palavra. Tem prazer em ouvir, mas não tem prazer no praticar. Só ouvir, meu querido, minha querida, não adianta nada, porque até papagaio ouve. É preciso praticar a palavra. E se você ouve e você não pratica, você só admira, você está enganando a você mesmo. Enganando a você mesmo. E começa a falar besteiras. Começa a ensinar coisas bobas. Quantas pessoas desviadas, postando idiotices, porque era um crente nominal, um pseudocrente, destinados ao fracasso, porque não está praticando a palavra de Deus. Apocalipse 1:3 fala: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem, e aqueles que guardam as coisas escritas, pois o tempo está próximo. Ele ouve, ele guarda, ele pratica a palavra de Deus. Porque se ele não fizer isto, ele vai se perder. Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é fazer a sua vontade, eu quero uma casa sobre a areia. Eu quero fazer a vontade do Pai, eu quero uma casa duradoura, vou fazer sobre a rocha. Não é a sua vontade. Eu quero ser feliz. É a vontade de Deus. Mateus 7:24. Tudo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica. Ele ouviu e as pratica. Precisa praticar a palavra, meu irmão, minha irmã. Marcas do verdadeiro crente: não mede esforços, pois o seu desejo é por algo duradouro e não passageiro. Lucas, que nos narra o mesmo episódio, fala assim, e é semelhante a um homem que, edificando uma casa, perceba comigo, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Olha o homem prudente, o crente fiel, verdadeiro. Ele cava, ele abre profunda vala, ele lança o alicerce sobre a rocha. Ele não mede esforços. Ele não é superficial. Ele quer o crescimento. Ele suporta e permanece em pé em meio aos vendavais da vida. Os problemas também vêm sobre ele, as lutas também vêm sobre ele, as angústias vêm sobre ele, as perseguições vêm sobre ele, as coisas duríssimas da vida vêm sobre ele. Mas ele, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, ele permanece em pé. O texto fala: não pôde abalar. Não pôde abalar. Não pôde abalar. Sabe por quê, meu querido, minha querida? Porque este homem, 2 casas, 2 homens, ele procurou construir a sua casa sobre a rocha. Sobre a rocha. Deixa eu voltar para você aqui. Deixa eu voltar para você aqui rapidamente. Deixa eu voltar uma imagem para você aqui. Vou passar a ler rapidamente. Quero uma imagem especial para você novamente. Aqui. Aqui. Se você é um pseudocrente, se você é um nominal apenas, você ouviu, mas não praticou. Sua casa está onde? Que lado que ela está aqui? Ela está sobre a areia. Tudo que está sobre a areia vai desmoronar. Se a sua casa, se ouviu e praticou, está sobre a rocha, ela não vai desmoronar. Mas sabe a diferença entre as 2 construções? Onde está? Já disse, vou repetir. Está no alicerce. O alicerce, ninguém o vê, mas ele está lá.
Ninguém vê. Dá trabalho. Noites de oração, renúncias, leitura da palavra, se aprofundando na palavra, praticando a palavra, vivenciando a palavra. Os problemas vêm, surgem muitos problemas. Muitos. Mas ele está firme. Porque ele está firmado em Jesus Cristo. Concluindo esta mensagem, concluindo esta pregação, sabe o que Jesus está dizendo? Terminando a sua pregação do Sermão da Montanha, você pode ouvir tudo isso, mas se você não praticar, você terá uma ruína gigantesca. Quem sabe você é um admirador da palavra, você gosta, mas você não pratica. O que adianta ouvir tudo e não praticar nada? Quem sabe você já ouviu a mesma coisa muitas vezes. Por quê? Porque Deus quer que você pratique. Quando eu fui chamado para o ministério, com 22 anos, 23 anos, já era pastor. Fui pastor muito novo, formado, bacharel em teologia pelo Seminário de Campinas. Eu tinha uma ilusão. Qual era a minha ilusão? Eu pensava assim, vou para a igreja, vou ser pastor, vou pregar, e um dia eu vou ficar sem conteúdo para pregar. Porque eu vou pregar sobre amor, daqui a pouco todo mundo vai estar amando, então não preciso mais falar sobre amor, que todo mundo está amando. Prego sobre perdão, aí todo mundo já perdoou, não precisa mais falar sobre perdão. Eu pensava assim. Aí os assuntos seriam esgotados, não tem mais o que falar. Era ilusão. Porque muitos ouvem e não praticam. Por isso a mesma mensagem, a mesma pregação tem que ser pregada inúmeras vezes. Deus não quer saber o quanto você sabe da Bíblia, mas o quanto você pratica a Bíblia. Uma pequena perseguição, pequeno problema, você já abandonou o caminho de Deus? Já foi para as noitadas, já foi para a bebedeira, já foi para a promiscuidade? Porque você era um crente nominal, um pseudocrente. Só fachada, só externo. Mas lá no interno, no interior, não tem vida com Deus. Tenha vida com Deus. Não meça esforços. Cave, abra profunda a vala, ache o alicerce. Construa sua vida, sua casa sobre o alicerce. Sabe por quê? Porque você está buscando algo duradouro e não algo passageiro. Eu repito: 2 homens, 2 casas. Não tem um terceiro. Não tem uma terceira alternativa. Ou você pratica, ou você não pratica. Ou você é cristão, ou você não é nada. E o nada, diante do pequeno problema, se arrebenta toda. Mas quem tem vida com Deus, como Jó, tinha vida com Deus. Olha as tempestades de Jó. E Jó permaneceu firme com Deus, porque ele tinha alicerce. Se você se escandaliza facilmente, se você abandona facilmente, fica pulando de igreja em igreja, é porque você não tem base, você não tem alicerce, não tem conhecimento da palavra. E o Senhor Jesus que pregou isto, nos chamando a praticar a sua palavra, em nome de Jesus. Vamos praticá-la? Pois todo aquele que ouve e a pratica é um homem prudente. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém. Como cantamos algum momento aqui, que essa voz a gente possa ouvir e ser transformado. Nós viemos aqui ouvir tua voz, tu falaste, Senhor.
Eu vim aqui pra te encontrar, para te ouvir, pra me render mais uma vez. Esse é o momento. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Possamos aceitar, Senhor, tua palavra, vê-la. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, rodando o meu coração ao teu. Eu abro mão e decidi o que é melhor. Vem governar meu coração. Vem governar, Senhor, nossas vidas nessa noite. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Seja nosso dono, Senhor. Tua voz, Senhor, tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu, ao teu. Ouvimos a tua palavra, Senhor. Nos ajude a experimentá-la, praticá-la, querê-la como um todo, não só partes, mas integralmente, Senhor, porque todo homem bem-sucedido é um homem que é edificado a sua casa sobre a tua palavra, como ouvimos, tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu, ao teu, ao teu. Aleluia! É a voz de Deus que refaz o nosso coração. Meu amado, não seja um crente nominal. Não viva de aparência. Tenha profundidade. E se você vive de aparência, se não tem profundidade ou se tem, será revelado na hora das tempestades da vida. Porque são nas tempestades que revelamos quem de fato nós somos. Ok? Pai querido, em nome de Jesus, abençoa cada ouvinte nesta hora, cada pessoa que nos acompanha ouvindo a mensagem do Evangelho. Obrigado a Deus por esta série de mensagens pregadas sobre o Sermão da Montanha. Foram dezenas de dias ministrando sobre o assunto. Abençoa, Pai, cada pessoa. E amanhã, quando vamos finalizar, 19h30, a mensagem do Sermão da Montanha, os 2 últimos versos, que haja edificação também. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado por todos os irmãos que estão conosco aqui neste culto, a equipe que o Senhor nos agraciou para somar conosco. Abençoe a cada um e recompensa a cada um pelo esforço, pela dedicação e disponibilidade em servir ao reino do Senhor, em servir ao Senhor. Peço uma bênção especial sobre cada um em nome de Jesus. Oro mais uma vez para a família
da Natália, que perdeu seu esposo, faleceu, Uriel, que o Senhor possa abençoar a família. Em nome de Jesus, Pai, console, traga a força do Senhor em Cristo Jesus. E agora, amados, que a graça do Senhor, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, repouse sobre todo aquele que é um verdadeiro crente, hoje, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Até amanhã, 19h30, nossa live, no final do Sermão da Montanha.